O projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, Instituto BAT, FUNAG, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. Boa noite, queridos ouvintes e telespectadores, tá, amigos do canal, assinantes, tá, começamos mais um Por Dentro da Luta aí, tá, e hoje aí com um programa especial, exclusivamente, diretamente de Goiânia, tá, fico até sem palavras, que é uma honra estar aqui, né, com o nosso irmão, né, meu mestre, amigo, professor aí, Conrado Bucher, tá, faixa preta em 5º grau, líder da Action. Tá, e a gente está com esse programa, vamos começar a falar aí, trajetória do nosso amigo aí, que, pô, não tem nem o que falar aí, tá? Agradecer primeiramente a Deus, tá? A Conrado tá vindo aí, e a todos que estão nos ouvindo, e vamos nessa aí, tá? Que a gente tem muita coisa para falar aí. Boa noite, Conrado. Boa noite, Giovanni, tudo beleza? Boa noite a todo telespectador. Pô, cara, satisfação estar aqui participando do programa. Ainda mais para abordar o assunto, né, cara, que é esporte. É uma coisa que a gente tem que estar sempre propagando ao máximo, né, cara? Traz tanto benefício para nossa vida que eu acho que tem que ter muitos programas igual o seu, cara, para realmente estimular. Pô, obrigado. E, Conrado, me fala aí, cara, como é que foi sua tradução aí, como é que você enveredou aí por dentro do jiu-jitsu, né, embora, né, 90% aí da caminhada sua aí, né, eu tive com você, tô com você, né? Pô, então, por pescar o percalço aí, né? Tive que ir para um lado, depois pro outro, mas a gente estava sempre junto. E como é que foi isso? Como é que você começou? Como é que te falaram? Como é que foi isso aí? Então, foi no ano de 1996, os professores Léo Pitu e Bernardo, né, cara, que eram difundir esporte na cidade de Cordeiro. E eu tinha 16 anos, cara. Quando eu comecei, eu creio que devia ter uns 2, 3 meses no máximo, que o jiu-jitsu já, né, tinha iniciado em Cordeiro. Eu sempre gostei de esporte, cara. Então, fiz karatê, né, durante um tempo também. E eu ouvia de vez em quando falar na sauna, né, lá no Clube de Cordeiro, sobre jiu-jitsu. Inclusive sobre o Léo, né? O Léo era muito conhecido já, né? E aí eu procurei, cara, num clube cordeirense, aquela parte de baixo ali do Clube de Cordeiro. E iniciei, cara, no ano de 96, cara. Pô, já tem, vamos para 30, vamos para 24, 26 anos. Tem mais, né? 96 para 2000 dá 4, com 24, 28, 30, não, 25, 29, já vamos caminhando para 30. 30 anos, uma caminhada, hein? Caixa Poral, tá... Vai chegar a hora, né? Tá na hora, né? Vai chegar a hora. E aí dali, né, você, pô, passou a treinar lá,
E depois, pô, você também, né, primeiro cara ali a dar aula introduziu o jiu-jitsu macuco, Itaukara e Peribê, né? Na verdade, Mas, assim, e como é que foi ali? Aí você começou lá com o Léo, aí como é que foi lá? Fala pra galera que muita gente não conhece, né? Uma história mais atrás. perfeito. Então, Então, o você é um dos jiu-jitsu, cara, pioneiros do jiu-jitsu de Cordeiro e região, né? o jiu-jitsu ele vive em evolução, não só a arte, né, mas até a forma também de conduzir. Naquela época, nós tínhamos, era segunda e quarta e sexta, se eu não me engano, as aulas, né, que o Léo e o Bernardo vinham da aula. E quando eu tinha mais ou menos ali uns 2 anos, que na época tinha faixa verde, né, eu era faixa verde, e o Léo, ele começou a deixar o treino na minha mão. Quando ele dava a aula dele, falava, ó, a partir de agora tá na mão do Conrado. Então eu comecei a ser um instrutor, né, já com faixa verde já. Pô, então você já é um líder. Foi novo, bem, uma coisa bem recente, né? Mas, cara, é assim, porque independente do esporte, eu sempre me dediquei muito, cara. Eu sei. E eu me encontrei no jiu-jitsu, né? Inclusive, né, voltando um pouquinho atrás, você vê como é que é interessante. Na minha primeira aula no clube lá de Cordeiro, o professor que estava dando aula era o Bernardo. Aí eles eram duas pessoas de comportamento completamente diferente, né? Os dois, cada um com sua qualidade, Quem né? conheceu, né? Exato. E aí eu, pô, gostei muito do Bernardo, cara muito centrado. E fiz a aula com ele, era terça e quinta, na verdade, eram 2 vezes na semana. Fiz a aula na terça-feira e na quinta-feira todo mundo já até falando, pô, cara, ó, acho que tu vai gostar do Léo, o Léo é bem explosivo e tal, papá. E aí conheci o Léo, ele nessa ocasião, ele levou o Zeca, você lembra de Zeca? Tempo. Então, e o Léo, nessa época, ele não focava só no jiu-jitsu, algo, né? Ele gostava de ensinar uma trocação em cima, Misturava um misturava. pouco, né? Porque, né, ele veio daquela, ele tava naquela situação ali, né, desculpa até falar, né, que eu participei muito, que ele vinha daquela situação do Castro. Eu Isso. treinava lá no Castro. Isso. Inclusive, quando eu comecei a conversar com ele, foi lá no Castro. Olha, cara. Aí, não, conhecer assim, não conversar com ele, não, ia lá treinar, via ele, pô, deu na casa, ele é um super, aí, pra vale tudo, para ele era, Sim, sem dúvida. não era, Sem tipo dúvida. assim, batia, era top 1, né? Demais, Mas, cara. Pau Pereira Aí demais. ele gostava, né, de fazer essas aulas, não todo mundo, tem algum que ele escolhia lá, Isso. eu sei que você era um dos que era assim, vamos dizer, privilegiado, né? Não, e você vê, foi minha segunda aula, né, cara? E ele levou o Zeca. E qual era o treino? Ele calçou a luva e a gente tinha que simplesmente bailar. Cara, era minha segunda aula, não tinha nem muita noção de nada. E eu fui, treinei com o Zeca, mais uns 3 treinaram com o Zeca, só que o ombro do Zeca saiu. E aí o Léo foi e colocou a luva. Aí, cara, ele me olhou e falou, pô, como é que é teu nome? Eu falei, Conrado, cara. Ele falou, pô, vem aí. Eu falei, não, cara, já fui. Ele falou, não, vem de novo. Eu falei, beleza. E ele era muito sempre trincado, né, cara? Eu falei, cara, esse cara é pesado, eu vou ter que fazer força com ele, não tinha noção, né? E aí ele começou a trocação, eu tava entrando e ele, né, afastava, até que eu consegui pegar, cara, pelas calças, aquela baiana, né, bem louca, né? E levantei ele com muita força, cara. E aí soquei ele no chão. Aí ele pegou boa, cara. Aí eu já tava indo sair, ele falou, não, vem de novo. E agora não vai prestar, né? E aí ele começou a sessão, né, cara? E numa dessa ele acertou o meu nariz, só que eu consegui também pegar e segurar na calça dele e levar ele pro chão. Mas aí, cara, o start do jiu-jitsu pra mim foi esse. Porque quando eu peguei na calça dele, que eu levei ele pro chão, até fechei o olho, né? Quando eu caí, na verdade o cara já tava nas minhas costas. E aí ele pegou, já tava com um gancho, aí a gente virou ainda, os caras ainda falaram, para, que tá descendo melado e tal. Aí parou, mas aquilo ali pra mim foi, eu falei, cara, como que esse cara fez isso? Quero aprender. É a mágica, cara. É a mágica. O troço eu falo com as pessoas, eu falo, o troço é hipnotizante. Exato. Você vê a gente treinando, às vezes estou numa posição, você está na outra, daqui a pouco estou na outra, você está na outra, aí depois de para, como é que você fez aquilo ali? É um jogo de xadrez. É uma coisa hipnotizante. E pra gente naquela época era mais ainda. Exatamente. Porque, pô, você foi dar aula de faixa verde, você. Eu lembro que na nossa, cheguei lá atrás, o cara não era gosto preta. Sim. Difundido aí é demais, né? Nossa época o cara chegando numa roxa era preta. Nosso sonho era estar no arroz. Não, eu demorei 10 anos, né, cara? E eu posso afirmar que são 10 anos muito bem treinados. Aí dali. Então, aí eu comecei a puxar o treino. Quando eu tava de faixa azul, eu e o Salomão, nessa época a gente já tava, né, treinando
casa que transformou em academia na chegada de Cordeiro. O primeiro CT de Cordeiro foi ali. Primeiro CT. Isso. Entendeu? Inclusive, né, ele foi o primeiro cara a abrir a porta de jiu-jitsu para as pessoas carentes. Né? Inclusive, eu quero trazer ele aqui no programa para pessoas conhecerem ele, que o primeiro cara que trabalhou uma parte carente da área da região nossa foi ele. Exato. Jiu-jitsu, você sabe, a gente estava lá, era pouca gente fazia, porque também tinha aquela condição financeira. Sem dúvida, é mais elitizado, né, cara? O jiu-jitsu não é um esporte barato, né, cara? Até o próprio kimono, ainda mais naquela época, né, cara? Mas ele, então, nessa época a gente estava junto e aí estava tendo muita procura, cara, de pessoas querendo treinar, mas que não poderiam treinar no horário que o Léo dava aula. Entendeu? Aí eu cheguei, conversei com o Léo, falei, Léo, olha, tem muita gente procurando, cara, e se você quiser eu postando pros caras. Aí ele falou, não, então vamos combinar. E aí eu e Salomão começamos a dar aula na academia, né, no horário diferente, em dias diferentes, e pô, tivemos muitos alunos, né, mesmo com faixa azul, né, cara. Tivemos muitos Pra alunos. mim ele foi muito bom, porque ajudou muito, cara, porque eu tive mais possibilidade de treinar. Mas aí eu acho que na verdade, cara, assim, até tem muitas histórias engraçadas, né? Mas uma que eu acho bem legal, a gente era tão, cara, louco por jiu-jitsu, que a gente ia pra rua, né? Cada um tá namoradinho e tal, e aí dava horário de levar as meninas em casa, a gente levava ela embora e chegava e voltava pra rua, pra pracinha. Aí a gente chegava, ei, vamos treinar? 1h30, 2h da manhã, cara. A gente tinha a chave da academia e a gente foi pra lá. E uma vez, cara, num calor, a gente com a janela aberta, e ali aquela academia, a janela dá de frente já, né, pro asfalto, né? Aí tá eu e o Salomão lá, cara, treinando, acho que era 2h e pouca da manhã, aí passa um cara bêbado, olhou, aí voltou, e falou, rapaz, isso não é karatê não, porque é jiu-jitsu agarrado, né, cara? Karatê agarrado da mãe daquela época, né, cara, 98, 99, né? Então foi um lance que eu gravei, cara. Foi muito engraçado, cara, muito engraçado. Você vê cada coisa que a gente passa, né? Mano, eu tô rindo aqui, cara, porque, cara, tem várias, né, velho? Muito, várias, desse muito, tipo de mano. pessoa, né, cara? Cara na janela pendurado. Isso, exatamente, Pô, exatamente. você tá aqui, vai ter assunto aí pra mais de 5 horas, velho. Sem dúvida. Pô, aquela da lona do Cia, pô, velho, tem um monte, velho, tem um monte. Exatamente. Aí o cara falou isso, E, aí vocês estão tendo 2 horas da manhã, cara. cara, era 2h e pouca da manhã, a gente treinando, né, louco, e aí esse cara passa, aí depois ele acabou o treino, né? Começamos a rir, começamos a conversar, e depois sempre dali. Isso aí, cara, era direto, a gente fazia isso dia de semana, fazia os finais de semana, né? E com isso foi crescendo o número, cara, de praticantes. Então a gente, por mais que tenha sido o Léo, né, e o Bernardo, que eles vieram difundir esporte, eu e Salomão nessa época, a gente já conseguiu fazer com que aquela coisa fosse, né, pulverizada. É, porque eu lembro que uma vez você estava treinando no CIEP, aí teve uma pessoa que falou assim, jiu-jitsu não pra frente não. Eu lembro que você estava sentado, acho que eu tava pegando faixa azul, velho. Tava pulando de verde pra azul, pô, tava sentado, antes da gente passar lá pra academia do lá. O cara falou que o jiu-jitsu não é pra frente e tal, aí a gente pegou e aí o cara falou isso, e depois eu vi que eu falei, pô, não, posso estar... Porque e a gente vê assim, né, cara, porque tudo, quando a gente fala de interior, né, cara, as coisas são mais difíceis, o acesso é mais difícil, né, cara, e eu dou muito valor, cara, né, ao Léo Bernardo. Meus 7 primeiros anos de jiu-jitsu foram com ele, então eu costumo dizer que eu passei por outras escolas, cada um agregou de uma forma, mas o meu jiu-jitsu, a base é do Léo e do Bernardo, né? Então eu sou muito grato a eles, cara, respeito muito os caras. E depois daquilo ali a gente foi, na verdade, né, galgando, né, cara? Dali eu consegui uma oportunidade que se eu não me falha a memória, cara, acho que foi através do Fizinho, cara. Acho que o Fizinho que conseguiu alguma coisa lá em Mapuco. E eu fui pra lá, e lá eu difundi o esporte, né, cara? E, pô, pintou grandes atletas lá, né, cara? Fiquei muitos anos lá, tive vários graduados lá, né? Um que é de referência, que eu sei que tá até hoje, é o Neném, né? Neném de Mapuco, deu continuidade, faixa preta, né? Eu também agradeci que você me deu, foi a primeira oportunidade que eu treino foi lá. Foi lá, eu nem lembrava. Na verdade era porque aquela rapaziada que treinava com a gente lá, o Leito, Sim, Douglas, Juninho Gordinho. Juninho. Aí lembra que a gente estava ali na saída do Campo de Cordeiro ali, aí eles chegaram e
queria um dia mais de treino, aí só que você tava ali no trabalho, Friburgo, treino de Friburgo, e tava naquela combinação de quarta-feira treino em Friburgo, quinta você vinha dar aula aqui, aí um dia você ainda falou, pô, puxa o treino lá pra mim. Aí, pô, foi a primeira vez também. Legal. Os caras Boa memória. foram lá e também conseguiu manter. E na verdade a gente foi lá até reclamar que o cara tinha abandonado o treino. Entendeu? Depois eu sabia, depois que eu fui saber, até que o Salomão estava voltando pro trabalho dele lá na reta, mas a gente estava no clube. Era no clube de Macuco. Perfeito. Fez uma graduação, um campeonatinho lá uma vez inteira. Você Perfeito. estava no Dela Rio, eu acho. Isso mesmo. Pô, aí foi uma coisa muito boa. E você vê que o esporte estava andando, né? Sem dúvida. Aí neném, aí você ficou lá dando aula. Fiquei muitos anos lá, a galera já tinha graduado, né? E assim, uma coisa bem legal, cara, interessante, você vê como é que a gente, no início que a gente começou a falar em relação à saúde, né, cara? O jiu-jitsu ele é saúde, né, cara? E eu lembro muito bem, ele até falecido já, o Jack, você lembra do Jack Macuco? Rodrigão. Não, ele é um Jack, ele já era um coroa, trabalhava na Petrobras, ele até faleceu com um negócio aqui de aranha, aqueles carros aranha, ele faleceu aqui em Macuco. Esse cara, rapaz, ele... Eu lembro, o Jack, pô, Jack. pai de, eu lembro dele. Ele tem uma Então, menina, filha, Então, ele, cara, a esposa dele uma vez apareceu lá no treino, era no CIEP, o treino, e aí ela, pô, quem é o professor e tal, narrado, aí falaram isso aqui, eu fui falar com ela, falei, pô, cara, vim aqui te agradecer. Falei, é mesmo, por quê? Ela falou, olha, meu marido, ele já tentou de tudo que você pode imaginar para poder largar o cigarro. E ele parava um tempinho e logo voltava, ele nunca conseguiu. E agora, com o jiu-jitsu, ele conseguiu. Então você vê que realmente, cara, né, olha quanto benefício, né? O cara conseguir parar de fumar, o cara emagreceu, ficou com shape maneiro. Então são coisas que a gente lembra, né, com o decorrer dos anos. Não, e você vê que são vários caras, Yakuza. Yakuza, vai remunerar, parou de fumar, verdade. Ele até eu falava com você, todo mundo. Sim. O cara vinha com, né, com odor de cigarro, fumando dele. É verdade. Aí um dia você chegou pra ele e falou, pô, mestre, evita de vir no dia de treino. Ele falou, tá, depois ele falou, pô, no campeonato de futebol, encontrei com ele tempão. Ele falou, pô, consegui parar de Tá fumar. vendo? A gente tem muita notícia, né, cara, assim, de pessoas que Ali, largaram algo que prejudicava por causa do esporte, né, cara? não, o jiu-jitsu ele é uma manivela muito boa, porque, né, você vê que a gente tem, assim, a gente mesmo passou por vários, cara que não conseguia andar, não conseguia fazer um exercício, não conseguiu Isso. ali na física do jiu-jitsu se desenvolver, depois hoje está bem, Exatamente. entendeu? E vários outros benefícios, né? Aí depois de Macuco ali, Então, você... aí Macuco foi para Itaocara, né? Surgiu uma oportunidade para dar aula em Itaocara, aí era no clube, como se fosse um clube social, né, aqui de Cantagalo de Cordeiro. E eu iniciei o projeto lá. Na verdade, até esse projeto ele iria se iniciar com o Gustavo 5000, Gustavo da Padaria de Cordeiro. Mas acabou que na época ele não colocou para frente, aí eu conheci o Zé, né, no TLC, negócio da treinamento de liderança cristã, né, da Igreja Católica. E aí ele me convidou, eu fui para lá, cara, e difundi o esporte lá. Tem muita galera dura, né, várias faixas pretas, eles também foram. Depois eu fui difundir o esporte em Aperibé também, né, com o Daniel. Inclusive lá no projeto de Aperibé era interessante, porque tinha um projeto que era do governo, chamava PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, né? Trabalhou lá. Então. Gostou de dar aula lá para criança. Isso aí, fizemos esse projeto lá também. Então, cara, acho que o jiu-jitsu ele vai só somando, cara, ele vai só somando. Não tem jeito, e abre porta, cara, o jiu-jitsu abre porta, faz conexões, cara. Então é bom demais. Hoje ele tá num patamar que eu falei até com o cara, falei, hoje tá mais fácil você conseguir no Mundial, conseguir uma competição. Porque você lembra na nossa época, você tava também, a gente tivemos que fazer uma seletiva aqui em Cordeiro, juntou Cordeiro e Cantagalo, primeiro Macuco não entrava, pra gente depois ir pra Friburgo, pra de Friburgo a gente pro Rio, pra poder entrar na classificação lá da academia. Você vê como era complicado. Não, e sem dizer o seguinte, você vê como é que tudo hoje é mais fácil. Por exemplo, na nossa época, cara, a gente não conseguia se filiar à CBJJ, cara. Sempre aparecia alguém que, não, olha, vamos pegar a documentação de vocês, que paga tanto, e que eu vou filiar vocês. Cara, e ninguém filiava, né? Pegava o dinheiro da galera, levava e ninguém filiava. Então isso até é uma análise que eu faço, que, pô, olha naquela época quanta oportunidade que a gente perdeu de já lutar campeonatos, né, de confederação. Até esse dia eu falei com um amigo nosso, eu falei, rapaz, Léo,
Pô, ele teve tudo para ser o Carson do interior. Uhum. Porque ele teve na mão ali material humano, bons lutadores em todas as categorias. Sim. Se ele tivesse uma visão diferente, igual você teve, Gustavo Salomão teve. Eu não sempre fui atleta, mas estou dizendo assim, de pegar e formar uma equipe embate, eu falei, o cara tinha todos os pesos. É verdade. Tinha você, tinha Salomão, tinha Thiago, Kira, tinha eu, tinha Dudu, tinha Cabrita, tinha Vitinho Tonizinho, que era Tonizinho, Tonizinho tinha muito doido. Capeta, tinha Pony. Yeah. Se ele trabalhasse, ele tinha Maurício, que era explosivo. Maurício, Mas, pô, era um cara bom de treinar, sim, bom de explosivo demais. Eu tinha o João Vitor, tinha uma rapaziada que tinha o Hélio Lourinho. Tinha uma galera ali que se botasse na cabeça e nós vamos virar uma equipe top de linha, ele pegava e ele podia dominar o campeonato de ponta a ponta. Sem dúvida, cara, sem dúvida. É porque assim, o jiu-jitsu, né, cara, você tem que sempre ter, querendo ou não, uma visão comercial. Não é uma comercial na função de você, tô preocupado em ganhar dinheiro, não. Mas você tem que saber fazer uma seleção. Essa galera aqui é mais voltada para a competição e essa galera aqui está voltada mais para poder aprender a arte, aprender a se defender, fazer uma resenha, né? Ser bom para... Eu lembro que você chegou uma vez falar comigo lá no Country, você dando aula lá, e você falava assim, parar isso aqui eu tô dando aula particular pro cara, porque o cara não gosta de competir, o cara só quer treinar para poder se defender. Aí depois você tinha um outro cara ali que você falou, não, aquele ali, ele quer treinar porque ele quer ficar bem com o físico dele, ele quer fazer uma espécie de treinamento, tipo, hoje é funcional, né? Na época o cara ia lá caçado, te procurar no caso, para esse tipo de coisa. Então, pra você ver como é que a arte, ela te dá um leque, sim, entendeu? E hoje eu vejo que hoje está muito mais fácil. Sim, sem dúvida. Aí dali tal cara, você já estava lá com qual graduação? Lá eu cheguei de roxa, eu ainda cheguei a competir lá bastante de roxa. E aí logo depois, né, veio a marrom, eu tava lá ainda. Aí eu só não me recordo se quando eu graduei de preta, se eu tava dando aula lá ainda, eu não lembro, cara. Não foi Tava ainda? Foi o último ano. Não, eu tava porque eu deixei Daniel de preta, é isso mesmo. Eu fiquei aí até preta, né? Fiquei até preta. Aí pintou uma oportunidade de ir pro Emirados, né, cara? Naquela época a galera tava indo pra lá. Inclusive quem me ajudou, cara, pra poder fazer o início foi até Marcelo Guardinha, cara. Marcelo Guardinha, pô, conversei com ele foi, me arrumou pra poder fazer a entrevista. Eu fiz a primeira entrevista, fiz a segunda. E na quarta-feira seria a última entrevista, que era para poder fechar, para poder já selecionar a galera. Inclusive estava eu e Serafim, na época que Serafim foi e a gente estava fazendo junto. E eu estava recém-casado, cara, tinha uns 6 meses casado, né? Tinha até orado a Deus pedindo para poder abrir uma porta, eu estava achando que era para ir para os Emirados. E aí pintou uma oportunidade no meu trabalho, né, para ir para Goiânia. Aí acabou que eu fui para Goiânia. Mas eu fiquei até de preta, né? Até de preta lá na minha Peribé, então, cara. Pô, você veio com uma trajetória. Né, cara? Pô, e aí, como é que era e os campeonatos, né, cara? Como é que você hoje participou da Copa dos Estados Unidos? Sim. E você tá focado em voltar a lutar. E como é que foi assim, os seus campeonatos? Você, né, 90% eu tava também, né? Então, é até, pô, chovendo molhado que falar. Mas, pô, você vê, até antigamente a gente ia, né? Eu lembro que a gente ia, tinha que nós dois ir, né? Sim, sim. Não, sem dizer, cara, que a gente, né, sem condição financeira, né? A gente era guerreiro, né? Moleque, né, cara? Pra poder, o glorioso é que sempre, graças a Deus, né, eu e você, assim, a gente sempre voltou com a medalhinha, né? Exatamente. Terceiro, segundo, primeiro. Exatamente. Então, o bom aí foi a viagem também, né? Que foi uma coisa nossa que a gente ficou mais animou dessa viagem aí. Sem dúvida. Pô, de um tá ali no corner do outro, pô. Isso. Igual aquela vez lá contra o Zulu do Big Brother, o cara dá um tapa na lata, você já falou, pô, o cara tem que ser mandado embora. É verdade. É muito história, não dá nem pra lembrar toda. Não, cara. Então eu falo, eu sempre falei, cara, você é um cara diferenciado que influenciou muitos caras de bordeiro. Tem muito lutador hoje que você formou. Sim, sim. Entendeu? Eu até, cara, eu penso no seguinte, independente até de qual área que a gente atua, cara,
existem as pessoas, vamos falar, né? O papo está sendo jiu-jitsu, vamos falar de jiu-jitsu. Tem jiu-jitsu, tem pessoas que praticam jiu-jitsu, que o cara é muito bom para treino, né? Que é o leão de chácara. Aquele cara ali na academia pode pintar, né? Se você recebe uma visita, o cara às vezes é até pesado, bem mais graduado, tu sabe que tu pode pegar aquele ali, um faixa roxa, um faixa azul, que é um leão de chácara que vai dar treino duro pro cara, independente dele ser mais graduado e mais pesado. Mas esse cara você não pode talvez jogar ele em competição, né? Então um líder, cara, ele tem que ficar atento, né, e saber ler para poder, olha, cara, onde que eu posso usar isso aqui ou não. Eu lembro de um caso, você vai lembrar dele, Robertinho de Macuco, um moreninho, né? Esse cara, bicho, quando aparecia alguém para fazer visita, eu sempre colocava ele, porque ele era pequeno, era faixa verde, então ele não dava muito, né? Não contava muito com ele. E o cara era um leão de chácara, irmão. Treinava, que era uma coisa louca. Era o cão de guarda, exatamente. da casa ali. Porque tinha lá, né, Neném, que era muito duro, tinha Cleito, que, pô, né, tava voando, mas eu gostava de pegar aquele leve, né, falando, o primeiro treino que eu vou colocar com o cara vai ser ele. E ele treinava muito duro. E aí até que eu consegui convencer a ele competir, pô, Roberto, vamos competir, vamos embora. Aí, não lembro qual foi, né, o campeonato, mas a gente levou ele, quando eu fiquei estudando, né, cara, ele ali no campeonato, vendo as reações dele, e eu vi que ele tava com os olhos arregalados, cara, e tal, aquela adrenalina, eu chamei ele no canto, ele conversei, tentei acalmar, ele foi lutar, resultado 0. E aí fizemos segunda, terceira, quarta, no 6º campeonato, eu chamei, falei, Robertinho, ele falou, pô, mestre, não dá, cara, eu não consigo controlar a minha adrenalina. Eu falei, não, então beleza, irmão, então vamos ficar na academia. Quer dizer, para não forçar, a gente tentou, né? Vamos tentar superar essa limitação sua, mas a gente viu que o cara não era para competição. Então a gente tem que estar atento a isso, né? E por que eu estou te falando isso? Linkando com o que você estava dizendo em relação assim, pô, né? Que graças a Deus eu consegui influenciar muita gente. Depois que eu né, mudei, eu lembro que muito, cara, porque os caras são alunos, mas são amigos, né? Muitos ex-alunos ainda falam, pô, mestre, eu parei, cara. Falei, cara, mas parou por quê, cara? Pô, tem gente boa aí dando aula na região, vai procurar. Cara, eu não consigo, cara. Eu tentei, sabe, um clima, não consigo me identificar. Então, a gente, né, cara, tem que saber lidar. Por isso que eu falo, existe aula comercial nesse sentido. Eu não apoio, cara, a aula comercial de muita coisa que rola hoje em dia, né? Graduação, cara, eu nem sei de quanto em quanto tempo, cara, já pega grau, daqui a pouco já tá trocando de faixa. Isso realmente não apoio. Eu tava conversando com o Pinduca, mestre Pinduca, ele falou uma parada pra mim ele ficou 10 anos, velho. 10 anos na faixa azul. Nossa, tá louco. Hein? Treinava com o Royce Grace. Caramba. Nem ele treinava com o Cássio da bola com o Royce. Uhum. Aí ele falando comigo, conversando com ele lá, não sei, não, parada, pouco eu falei, eu até combinei de estar com ele e tal. Aí ele falou, rapaz, eu fiquei 10 anos na faixa azul. Ele foi pegar a faixa preta já com 30 e poucos anos. Caramba. Porque os caras demoravam, velho. Não, antes era uma eternidade, né? Era uma eternidade. Hoje, pô, tem hora que eu piso com os caras, tem eu que às vezes eu paro comigo na rua, até, sei, eu não gosto desse título, mestre, tal, beleza. O cara tá de azul, aí passa uns, quando a rede social, o cara já tá de roxo, o outro cara já tá de marrom, velho. Aí eu falo, caramba, na minha época o cara, tudo bem, você sabe disso, tinha os caras que pulavam na frente, né? Uhum, tinha os atributos, o cara ganhava competição, perfeito, o cara era duro no treino, às vezes você mesmo dava uma moral assim no cara, dava adiantado, botar um grau, botar uma graduada. Agora, mas não tanto assim no velocidade. Não, nem se compara, né? Entendeu? Eu mesmo, você mesmo falou, ó, vai ficar aqui, que tá bom, tá aí, tá legal, se não quiser. E a gente, pô, depois eu também é um cara muito meio doido, né? Eu corri de graduação. Verdade. Na hora de graduar, vazava. Verdade. Depois, verdade. Mas, bom, no caso desse, eu tô dizendo assim, mas tinha um tempo. Uhum. Hoje não, parece que a gente se servir. Se a gente pegar assim, até tem, por exemplo, criança, né, cara? Já tem criança que 2 em 2 meses ele ganha um grau. Então ele teve assiduidade, né? Nesses 2 meses, ele pega um grau, daqui a pouco pega outro. Então, quer dizer, existe aquela troca de faixa, mas que na verdade o cara não sabe nada, né? Então, e falando de criança, se você é a favor de festival de medalha para criança, ou não? Cara, então, assim, eu respeito, né, cara, a forma da pessoa trabalhar, eu respeito. Mas, por exemplo, eu quando dei aula em
Goiânia, eu deixei bem claro até pro cara do dono da academia. Falei, olha, cara, eu não dou aula comercial para criança. Ou seja, assim, é lógico, existe aquele treino lúdico, né? Você não vai pegar pesado, mas eu vou ensinar o jiu-jitsu. Então ele falou, não, cara, pode ficar à vontade aí, cara. E, assim, eu posso dizer que a gente tinha 35, 40, 45, até 50 alunos. E na época, eu não tinha nem ninguém ajudando, não. Eu dava aula sozinho, controlar aquela molecada toda, mas eu dava aula de jiu-jitsu. E foi bom, cara, porque eu dei três anos aula lá, depois, né, retornei para a competição. E aí eu vi muitos desses alunos, cara, que estão até hoje. Inclusive tem já hoje de faixa preta, né? Porque eu já estou 14 anos em Goiânia. Então eu não sou muito a favor, cara, de, sabe, esse festival de medalha. Eu acho que a gente tem que trabalhar, porque na verdade, cara, é assim, a gente, se para prestar atenção, essa geração hoje em dia acaba sendo uma geração muito fraca. Porque essa geração não sabe ouvir não, cara. Por isso que a gente vê tantas pessoas às vezes aí. Eu também, eu estava conversando com o Gustavo sobre isso. O Gustavo, era tudo bem, respeito a opinião dele, mestre, tem mais graduado que eu. Então, eu respeito, mas eu tenho a minha opinião, eu sou contra também. Uhum. Inclusive, isso aí, você vai falar aqui agora, pode até trazer um monstro ali, porque tem uma galera que gosta. Mas eu falo, eu acho que a gente foi aprendendo, não sei se é porque a gente aprendeu assim. Exato. Eu sabia perder. Quantos campeonatos você viu Sim, entrar lá, sim, favorito, e sair fora a primeira luta, mas não ficar bravo? Faz parte da vida. Da cara. outra você deve virar assim, para cara. mim e falar, ó, nós vamos pôr isso aqui, nós vamos fazer aquilo ali, nós vamos fazer aquilo lá. E sempre foi, velho. Então eu sempre achei assim, aí hoje ficou, porque eu tava até vendo um vídeo esse dia, eu falei, pô, uma maluquinha, uma galera, um garoto pulando lá, fazendo uma técnica até meio arriscada para criança, quase se bobeasse quebrar o pescoço. Aí eu falei, pô, lá, e você vê, tem uma federação que ela tá agora querendo dar uma limitada nisso aí. Mas é o correto, né, cara? Pô, Porque fica tentando fazer coisa de acrobacia, né? Não, é porque, sem querer, né, você pode até ficar uma coisa muito meia... hoje está tudo esse lance aí de você tomar posicionamento, mas você vê, foi uma galera de um projeto social lá, molecada, fizeram uma ruaça no campeonato. Você está até no YouTube aí, depois você procura. Eles pularam no tatame, rolando luta. Aquele negócio bem moleque, criança, não tem controle. Aí ela começou a botar umas placas para o cara controlar a galera e vai começar a limitar. Aí por isso que eu estou te perguntando, depois hoje você vê, sua filha hoje é uma jiu-jiteira de primeira, né? Puxou o pai, né, velho? Cara, ela gosta. Ela iniciou bem novinha, depois ela, por causa de amizade, né, na escola, ela quis ir para ginástica artística. Eu até falei com ela, falei, Maria, não tem problema nenhum, vamos dar uma parada no jiu-jitsu, vai para ginástica artística. Mas no próximo ano você vai ter que fazer os dois, porque o jiu-jitsu eu quero que você faça para você aprender a se defender. Quando você souber se defender e você decidir que não quer dar continuidade, sem problema. Se ela quiser fazer vôlei, natação, eu vou apoiar, porque ela só tem que fazer um esporte, independente de qual seja. Mas criança tem que ser assim, cara, você não pode pressionar muito. Tanto que ela ficou acho que 1 ano e meio, mais ou menos, na ginástica artística, e ela mesma pediu para retornar ao jiu-jitsu. Então já retornou, já está treinando novamente, sabe? Pô, legal. Então, e a Helena vai pro mesmo caminho, né? Eu acho que a Helena tem uma vibe mais para balé, né, cara? Mas engana, né? Engana. De repente agora, quando ela crescer mais um pouquinho, Pô, no fizer DNA, uma né? aula. DNA. Tu não joga bola? Futebol. Eu Antena. tentei muito esporte, Tony. Eu Muito. sei. Joguei com vôlei, cara. Eu consegui jogar direitinho, mas futebol, meu amigo, foi uma negação. Conrad, e aí, cara, aí você fez um trabalho excepcional lá em Peribé e tocar, né? Graças a Deus, cara. Formei muitos alunos pessoas de caráter, né, cara? Pessoas sérias, tanto que já teve, cara, eu já tive aluno que acabou indo se graduar com outro professor, porque eu não graduei, porque eles, fazendo uma análise, né, na minha concepção, eu acho que o cara, né, tem que saber a técnica, o cara tem que ter um condicionamento físico bom, mas o cara tem que ser mentalmente, um cara emocionalmente controlado, né? Então já teve, cara, aluno que chegou ali na marrom, né, já 4 graus, já estava na hora de pular para preta, que eu não graduei porque o cara não tinha um controle emocional. E é o famoso merecimento, né? E aí, cara, até cordeiro, né, cara? Você foi um formador de 90% dos atletas aí começou com você, né? Porque eu fui, né, cara, o primeiro. Eu fui o primeiro a começar. Iniciou eu e Salomão, mas a Vidas, que a gente estava até falando antes, a Vidas, eles levam cada um para uma direção.
né? A amizade sempre continua, mas em relação ao jiu-jitsu, houve uma época que a gente separou, e aí fiquei, né, ministrando aula em Macuco, em Itaocara, depois retornei novamente para Cordeiro, aí Salomão já estava numa outra equipe, mas ele já estava também ministrando aula em Cordeiro. Então tem essa galera bem antiga lá, né, bem do início mesmo, realmente foi, né, saiu, vamos supor assim, saiu de mim, né, cara? É porque, por exemplo, você vê, não, eu tô falando dos caras campeão agora, por exemplo, Cristiano, Sim, Fabrício Bernardo, Pelal, sim, sim, todo mundo ali passou por gente lá a cabeça. sim, exatamente, Por exatamente. mais que teve uns aqueles ali que a gente, né, passou um período, vazou, mas passou lá, né? Uhum. A nossa região, cara, a gente, nós somos um berço do jiu-jitsu, cara. Né, você pode ver que no Emirado mesmo, qual foi a primeira galera que iniciou o projeto lá? A galera de Friburgo, né? O Suyan foi puxando a galera dali, puxando a galera de Terê. É um berço, cara, de Não, de campeão. Terê tem ninguém quase lá, não. Não, agora, né? Mas Não, no início não tinha, não. tinha, Foi no de início Friburgo. tinha. Não, primeiro foi Friburgo, aí quando acabou o Friburgo, ele começou a puxar a galera de Terê, porque ele já tinha. Ah, o de Blasas foi pra lá, né? Cara, eu não lembro os nomes do cara, mas eu sei porque o Celso, né? Celso era de Terê, e ele falou comigo que até na época o Pita já tava lá. O Pita tá lá agora. Russa, tá até hoje, né? Então a gente tem um berço de lutadores, como no interior também, Mas a gente foi Teresópolis não vendo, tem né, cara? como, né? Os caras. Teresópolis é CD dos meios, né? Exatamente, Todo mundo ali treina com os caras. Entendeu? exatamente. E agora tem a semana, teve mês passado, o Real esteve lá, eles estão sempre lá, né? Então, aquela molecada ali, você vê, mas Friburgo engoliu ele num determinado momento que, Exato. pô, assim, a gente ganhou o campeonato lá, né? Sim, sim. Então é locais, mas você vê, a nossa região, Eu tava no campeonato, cara, que foi o primeiro campeonato, inclusive, que eu lutei. Benítez, um campeonato foi patrocinado pelo, acho que ele era, ou era candidato, não, ou ele era já era vereador, deputado, alguma ele, coisa. não, ele era deputado estadual, estava indo federal. Inclusive foi Uma nessa camisa ocasião fazenda, que eu conheci até o Bita, cara. Bita nessa época não estava no Brasil. Então Cara, aí, monstro, foi né? onde que, inclusive foi onde que ele entrou para vereador, né? Depois nós tivemos com ele lá em Foi. no Vale Tudo lá em. Terê, né? Não, Foi teve no Terê? Vale, não, nós tivemos com o Bita naquele Vale Tudo lá em Rio das Ostras. Ah, O e cara, depois um também. dele- O Galego, até do Galego. o aluno dele lá deu um piripaque lá, ele ficou bravo, cara. Isso mesmo. Ele botou Moleque faz de gol, moleque faz de gol. Saiu no meio do primeiro round, não entendeu faz de nada. gol, faz de gol, faz de gol. Entendeu? É Aí- verdade. Então eu lembro que foi até uma mesa feia pra caramba, né? Pô, a camisa, Pois porra, velho, essa camisa, se botar na coleção, bro. E falando nisso, foi bom que você me lembrou, né, cara? Você vê, pô, a Peribé, olha quantos eventos eu e o Daniel, cara. Então, A gente fez muito evento lá de peso, porque Não, a gente fazia, não era voltado pensando no financeiro. Né? A gente, pô, estimulava os professores que vinham de fora, né? Mas a Dando uma Peribé- participação. a Peribé foi, você levou o estadual pra Peribé, pô. A gente Você teve botou no 600 calendário. inscritos. Nós tivemos, Não, nós Você tivemos botou no 600 inscritos. calendário que teve aquela fatídica luta lá de Rodovieira. Isso. Eu falo com os caras mesmo, ó, Rodovieira, aquele, como é o nome, Gogó. A galera de Macaé Tinha também, os toda ali. embates tinha a galera os Gaia lá, Tadeu. Gaia, isso. Tadeu Gaia, Thiago Os dois Gaia. irmãos, Thiago, O Maximiliano que eu lutei com Maximiliano, ele. exatamente. Pô, eu lembro que você fazia um campeonato de ponta do estado do Rio É ali. verdade. A galera do Rambim vinha, Roberto Touro, que é antigo também pra caramba na região do Lago. O Marcelo Roberto Ferro. Isso. A galera do Vanderlei de Itaperuna. Vanderlei da vinha, ABCL. eles da ABCL. Ali nós tínhamos. Ali a gente conseguiu realmente reunir assim, muitas equipes, cara, né? E faixa preta, você vê, eram 20, 25 inscritos, cara. E é ali que começou, pra região nossa, as galera ver luta de preto. A gente só vê no Exatamente. Rio. E estava Exato. muito distante da Sim, gente, sim. porque o máximo que a gente estava ali, você não estava de marrom ali já fazendo, mas a gente já estava assim, a gente via, a gente estava de roxa, de azul, Uhum. aí a gente já estava meio distante, mas ali a gente via as pretas lá, Isso já aí. tinha, você já botava a luta de preto, Isso aí. entendeu? E, cara, você vê como é que, já linkando agora em relação a como é que as coisas mudam. Na nossa época, cara, quando a gente começou, só tinha faixa branca, cara. Era só faixa branca, entendeu? Os caras vieram de futebol de esporte, não tinha ninguém. Quem era azul eram os professores, que o Bernardo era Então, azul mas e o sonho Léo era chegar faixa lá, roxa. A gente via aquilo ali, pô, cara, né? Faixa de cor, a gente ficava louco. Então, quer dizer, o aprendizado, o desenvolvimento, ele é mais lento quando você não tem outros graduados, né?
Hoje em dia, realmente você vai, tipo, igual aqui, interior, Cordeiro Cantagalo, tu vai treinar, cara, tem vários faixas pretas ali. Aquilo ali, cara, é uma fonte de sabedoria pra, né, você aprender e você desenvolver mais rápido. Aí sim, eu até concordo que essas coisas hoje acabam reduzindo o tempo para você graduar. Por quê? Porque você tem pessoas mais graduadas na academia, você tem uma facilidade muito maior de competir. Se você quiser competir todo final de semana, tem competição. Então, realmente, isso acaba, né, encurtando o prazo. Mas não quer dizer que isso sirva para todo mundo. Né? Para as pessoas que realmente, cara, eu treino todo dia, eu treino voltado para competir, eu compito, aí tudo bem, isso vai ser mais rápido. Mas para quem não faz isso, realmente tem que respeitar. E são quantos títulos, Conrado? 29 mil, né? Títulos? Cara, não, eu vou te falar a verdade. Assim, você vê, quando eu estava morando aqui na região ainda, eu competi muito, mas eram campeonatos, cara, né, de locais. Né? Cheguei a participar do estadual, que era CBJJO, se eu não me engano. Não, fomos na LERJ. Na Leste, tinha Leste também, Nós né? fomos Na brasileiro. Fonseca, Niterói. Nós fomos brasileiro para ganhar. Então, mas não era, por exemplo, não era CBJJ, né? Era. Eram os outros. Não era não. Era assim. Não era porque eu não tinha carteirinha, cara, da CBJJ. Não. Era CBJJO. Não é. Era da E UA tinha, porque... e tinha aquela era ECA que é Nova de São União. Paulo, e tinha É. aquela ECA que é de CBJJ de São Paulo. É. Então, eu competi muito, cara. Mas assim, onde realmente eu consegui despontar foi quando eu realmente mudei para Goiânia, né, em 2010. E aí usei uma estratégia para poder eu me enturmar, né, cara? Porque, pô, eu cheguei num lugar novo, não conhecia ninguém. E eu fui numa academia treinar. Com uma semana que eu tava treinando, o dono da academia chegou e falou, pô, Conrado, tu é professor, cara? Eu falei, sim, cara, eu sou professor, tenho meus alunos no Rio e tal, papá. Pô, tu não quer dar aula aqui não? Eu, pô, cara, mas você já tem aqui, o Fefel tá dando aula aqui. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, cara, ele dá aula de 18 para cima. Vamos pegar a galera de 17 para baixo, tu topa trabalhar com criança? Não era no meu foco, né, cara, mas eu falei, não, beleza. Então dali eu consegui me enturmar, né, cara, porque eu ficava mais tempo dentro da academia, então você vai conhecendo os professores. Com o treino também, esse professor que era lá, que era o Fefel, o foco, na verdade, dele, cara, é MMA. Então ele tinha ali os alunos dele de MMA, e aí quando eu cheguei, né, cara, só de se você ser carioca, mesmo que seja da Clara, né, não é da Gema, mas só de ser da Clara, do interior, né? Eu sou da Gema, né? Eu sou da Clara. Eu sou da Clara, não sou do conheço interior, não. da Gema é só lá Eu sou mesmo, do né? milho, né? Eu sou do milho. Então, e aí os caras, pô, né, carioca, tá, e tal. E aí eu comecei a treinar com os caras e comecei até a ajudar os caras para poder usar no MMA, né? E aí comecei a ministrar aula para criança, cara, então eu fui me enturmando. E aí quando tinha mais ou menos 2 anos que eu tava lá, para 2 anos e meio, eu cheguei pro meu mestre, né, que é o Fefel, falei, Fefel, pô, cara, eu quero voltar a competir. Porque, na verdade, eu mudei para Goiânia, não foi pro jiu-jitsu, né? Foi para empresa, profissional, né? profissionalmente. E aí eu comecei a dar aula, mas eu senti essa vontade de voltar a competir. Muito... Você meu, né? Você e eu tinha um livro do esporte. A gente queria, né? Nós tivemos uma grande conversação sobre isso. Mas Deus sabe das coisas. Pra mim foi um embate, né, cara? Porque quando surgiu essa oportunidade para o Emirados, o meu coração queria que eu fosse para o Emirados. Entendeu? A gente eu consegui um tempo, né? De Sim, trabalhar com isso aí, conciliar. mas foi, pô, também era aquele negócio, era esporádico. Eu tinha outros trabalhos e aí lá treinava lá e consegui fazer meu negócio, mas eu também nunca pensei também em viver. Eu sempre pensei assim, no jiu-jitsu na minha vida. Perfeito. Agora, me ajudou no MMA, me ajudou muito. Perfeito. Você também. E, pô, com a honra de ter te conhecido e ter vivido com você, velho. Sério mesmo, porque podia ter vivido com outros caras. Não, mas é recíproco, Entendeu? Deus é muito bom. Entendeu? Você, Gustavo, entendeu? Pô, e a galera também, que todo mundo treinou lá com a gente, todo mundo faz parte, né? Eu sempre falo, a gente, se não botou um cimento, pelo menos uma tochada ali, né, velho? Uma contribuição teve, né? Pô, teve. E aí, pô, e como é que foi lá nos Estados Unidos, a competição? Então, aí, só pra gente, né, finalizar a trajetória. Aí, cara, eu decidi voltar a competir, cheguei, chamei o Fefel, falei, Fefel, eu quero voltar a competir. Ele falou, Conrado, se tu quer voltar a competir, tu vai ter que ir pro Rodrigo Castro. E o Rodrigo Castro, na época, ele era Gracie Humaitá. Ele era Gracie Humaitá.
Algum do Renzo. Isso. E aí você vê, cara, como é que são as coisas. Quando eu mudei para Goiânia, eu fui até meio desanimado no sentido de não encontrar nego muito duro. A do Royler? Eu não sei. É, porque na verdade, todo mundo ali, porque agora o Renzo, ele tá treinando com o Ricks, né? Tá treinando com o Ricks, todo mundo ali. Aí, Lembra ele com Parkinson, cara, mesmo? pô, depois você vê, tem umas paradas que eu vou te mostrar, tá no meu telefone ali. Ele tá treinando, cara, ele tá dando uns Que pulos bom, dele lá. que bom, que Tá dando bom. uns pulos dele lá. Mas o Renzo tá lá. Legal. E o ali é o do aluno do Roy. Legal, cara. O Ali do Royce. Eles puxaram, ficaram com uma Itália do pai, né? Perfeito, Essa Grace Maitá do Hélio, né? perfeito. Pra quem não conhece. Hum. E por isso que eu falando, esse cara, eu já ouvi falar dele. Então, aí você vê, quando eu fui para Goiânia, eu não esperava encontrar um jiu-jitsu muito de qualidade, né, cara? E muito pelo contrário, cara. Pô, jiu-jitsu de excelente qualidade. Lá tem um perfil bem legal que o interior aqui do Rio precisa disso, cara. Os caras, eles valorizam, respeitam, sabe, os mais graduados, tem aquela fidelização mesmo de verdade, né? Coisa que aqui é muito difícil, né? Que parece que todo mundo, quando começa a pegar alguma faixinha, vou sair, vou dar minha aula, como se fosse ficar rico, né? Eu vou te falar, cara, eu sou muito agradecido, ver que você sempre foi aquilo ali, que você sabe disso. Mas você vê, né, a gente vai lá dar faixa branca, aí o cara dá aula faixa azul, aí daqui a pouco você Já o quer cara ser já quer professor, já quer montar academia, né? Então, cara, aí eu conversei com o Fefel, ele me direcionou, aí eu fui pro Rodrigo, cara, com a cara e com a coragem. Cheguei a aparecer lá, e sendo que eu já tinha participado de campeonato em Goiânia e tinha lutado com aluno de Rodrigo e ganhei o aluno de Rodrigo. E eu falei, cara, como é que eu vou aparecer lá, né? Eu falei, meu irmão, vou com a cara e com a coragem. Aí apareci lá, os caras me receberam bem, mas fizeram aquela recepção, né, cara? Mas eu, por ter um jogo diferente dos caras, consegui sobressair, cara. E falei com ele, falei, Rodrigo, vim pra cá e, cara, quero competir, quero treinar contigo. Aí, pô, ele já mudou, né, cara, a visão. E comecei a trabalhar com ele foi, cara, foi um professor excelente. Inclusive ele, cara, ele que desenvolveu o sistema de pontuação. Esse sistema foi ele que desenvolveu, cara. Ele morou na casa dos Grace quando ele era mais novo, entendeu? Ele é um cara de peso, Rodrigo. E pequenininho, estilo de La Riva aí, magrinho, pai, tal, coroinha. Mas ele, assim, não desmerecendo os outros professores que eu tive, né, cara? Pô, sou muito grato a Léo, a Bernardo, a Domênico, treinei um tempo com o Elton Ribeiro. Cara, eu só tenho a agradecer, mas o Rodrigo, eu nunca vi um professor de que o cara sabe ler o jogo, ele lê o jogo. E se você se conectar com ele, se você ouvir o cara, tudo dá certo, cara. É incrível. Pra você ter ideia, as 2 primeiras semanas que eu estava na academia dele, eu estava conseguindo pegar todo mundo. Com 2 semanas, ele estudou o meu jogo e ele começou a falar com os caras, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Os caras foram começar a matar meu jogo. Aí ele começa a anular, né? Encontrar, isso, tipo de saída, negócio que você falou. isso. Quando o Léo tava ali, foi para suas costas e pô. Exato, cara, exato. Então eu falei, caramba, né? Realmente o cara, ele é um técnico, ele é um técnico. Mas isso é bom que você, ele te obrigou também você a evoluir. Sim, não, sem dúvida. Pra mim, eu saí da zona de conforto. Isso aí, você nunca me deixou. Tive que, não pode, né? É engraçado, às vezes a gente faz com os outros, mas com a gente não põe em prática, né? E aí ele, cara, me forçou a colocar isso em prática e aí comecei a treinar muito. Na ocasião, cara, foi um lance muito interessante porque eu conheci o Dr. Julian, cara. Esse cara é o seguinte, ele é um faixa preta, ele é endocrinologista, ortomolecular, nutrólogo, cara fera, tá entre os top 10 do Brasil. E esse cara, ele apareceu na academia para poder treinar. Inclusive, ele é um moreno, né, cara, cabelo ainda tem um cabelo branco. Eu não levei muita fé no cara, sabe? Aí a gente foi treinar e eu percebi que o cara tinha algo diferente. Cara, o cara é muito forte, muito rápido. Sabe, eu estranhei. Isso. Aí eu falei, a gente treinou de boa, foi um treino bom, mas eu falei, cara, próximo vez que o cara apareceu, eu vou treinar mais duro com ele. E aí 6 meses, mais ou menos, depois que ele apareceu, porque ele fazia isso. Ele ficava também visitando as academias de Goiânia, então ele demorava a voltar. Aí eu falei, não, hoje eu vou treinar duro com esse cara. Aí acabou que a gente treinou e ele até machucou a costela nesse dia. Aí quando ele machucou, a gente encostou e começamos a conversar. Aí ele falou que era endocrinologista, que era automolecular. Eu falei, pô, cara, eu tenho interesse de fazer um acompanhamento médico, cara. Então nessa época eu já estava competindo, estava tendo resultados bons, estava pegando pódio, primeiro em todos.
E aí comecei a fazer, cara, esse acompanhamento com ele, foi a melhor coisa. Foi a melhor fase da minha vida. Dali eu fui rodando, rodei vários estados do Brasil, né? Eu tive a oportunidade de lutar fora. A primeira vez foi em 2015, cara. Eu fui lutar em Winter Park, que é uma cidade vizinha de Orlando, no Campeonato Naga. Campeonato que é o maior campeonato de grappling do mundo, é o Naga. Cara, uma estrutura monstruosa, os tatames do cara, tudo personalizado, muito inscrito, cara, bem organizado. Nessa época que eu lutei, tinha a espada e tinha o cinturão, né? Mas pra mim a categoria era o cinturão, a espada acho que era voltado mais pra galera, né, mais juvenil e tal. E aí eu lutei lá, ganhei, e depois teve a etapa no Brasil, que eles fizeram em Brasília. Eles fizeram o Campeonato do Naga em Brasília, muito bem organizado também, inclusive pela federação do meu mestre. E cara, a organização do Rodrigo é como se você estivesse lutando na CBJJ. Eu sei que por isso que eles fizeram a IBJJ pra bater de frente com ele lá. Ele fez, cara, linkado mesmo, tatame, as televisões, né, para poder, com a pontuação, os árbitros, tudo, cara, tudo. Ele conseguiu fazer uma coisa muito bem feita. Aí eu fui campeão também em Brasília no NAG, então eu consegui até os 2 cinturões por causa disso. E aí, cara, fui competindo, voltei pro Brasil, lutei pra caramba, lutei em vários estados, consegui muito. Eu acho que nesse período, cara, eu acho que eu conquistei umas 20 e poucas medalhas de ouro e uma, foi, meu Deus é bom, né? E uma de bronze, que foi um campeonato que eu lutei, foi o segundo campeonato que eu lutei em Floripa. Eu dei um mole, e realmente o cara me ganhou no ponto. E aí fiquei em terceiro. E depois eu tive a oportunidade em 2017, cara, pra poder lutar o Mundial. E assim, eu nunca falei isso pra ninguém, cara. Vou abrir aqui no teu programa, porque assim... Que honra. Não, porque se eu falo, eu penso também o seguinte, se eu falasse na época, poderia soar como se eu estivesse colocando alguma desculpa, entendeu? Então na época eu não falei nada. Então hoje, né, já passou, já tá tranquilo. O que aconteceu? Eu tava muito bem, cara. Tava bem treinado, fazendo acompanhamento com Júlia, cara. E eu tinha que passar pelo Panamá. E no Panamá, os caras exigiam a febre amarela. E, pô, o Júlia, cara, sempre me direcionou, olha, cara, essa tipo de vacina sim, esse tipo de vacina não, tanto que da Covid, né? Lá em casa ninguém tomou, nem minha mãe, nem minha irmã, ninguém tomou. E aí eu não tinha tomado a febre amarela e eu ia passar por lá e eu fiquei preocupado. Falei, cara, vai que eu chego no Panamá, esses caras me pedem o comprovante, eu não tenho, eu vou, não vai me mandar voltar, cara. Aí, sem falar com o Júlia, eu, tomei. Pô, cara. Te deu razão. Não, acabou comigo. Acabou comigo. Aí quando eu fiquei mal, engraçado, cara, eram 11 dias que faltavam para eu poder viajar. Eu lembro que eu comprei até passagem para poder ir, para ficar 10 dias lá. Falei, cara, vou chegar, vou aclimatar, porque, pô, né, cara, o campeonato tem Las Vegas é um deserto, né, cara. Então eu falei, eu vou aclimatar, vou chegar antes para ficar de boa. E aí 11 dias antes eu apliquei, acabou comigo, aí eu tive que contar pra Júlia, eu falei, porra, Júlia, eu falei, não, cara, tu não devia ter feito, acabou quebrou teu protocolo todo, isso é um vírus, né, cara, é um vírus isolado, mas é um vírus. Mas eu tava lá, irmão, tive que lutar, né, então ganhei a primeira, ganhei a segunda, fui pra quarta de final, lutei com o Morango, que é aquele lutador de MMA, né, Fabrício Morango. E era engraçado porque até na hora da luta, cara, a mulher dele, a esposa dele, tava lá fora e ficava gritando, ele tá morto, ele tá morto. E eu tava morto mesmo, cara, sabe? Ele tava bolado. Mas aí ele me ganhou no ponto e, né, infelizmente, cara, não consegui pegar o pódio, né? Aí, Morango, vamos fazer essa revanche aí, ó. Hoje... no meu contato ali, você não falou com o Verdun aí? Agora o homem tá aqui, ó. Vou fazer essa revanche aí. Aí eu aposto nele, hein? A gente conversou até depois, ele, porra, cara, muito duro, mas ele notou que tinha alguma coisa errada, cara, sabe? Mas é isso, ele é bom, né? Vida assim, gente boa, pô, cara humilde, gostei. Torci pra ele, na verdade, cara, até torci pra ele, mas ele não conseguiu. Teve um cara lá, rapaz, que o cara só puxava pra meia. O cara puxava pra meia, raspava e bobear pegava. E ele fez 8 lutas, cara. Ele tinha muito inscrito nesse ano, muito inscrito. Uma estrutura, cara, pô, fenomenal. Eu aconselho. Você falou até no Fabrício, né, o Pelal. Eu botei muita pena em Pelal, né? Porque ele tava vindo, né, cara, competindo e ganhando. Falei, Pelal, se organiza, cara, tira o visto, né? Vai nos patrocinadores, cara, vai lutar o Mundial. Tem que aproveitar a vibe, cara. Porque na vida, a nossa vida realmente ela é cheia de altos e baixos, né? Em tudo. Então, quando você tá nessa alta,
em relação ao jiu-jitsu, cara, aproveita e vai lutar todos os campeonatos que você puder, né, cara? Todos que você puder, aproveita. Porque depois você quer saber, ano passado, eu tentei fazer alguns de novo, tentei mundial, não deu. Ó. Deu. Se Deus quiser, esse ano aí, falhou, tem fundamental aí. Vamos ver se o Papai do Céu abençoa, né? Isso. Pô, Conrado, foi, pô, maravilhoso, cara. Foi uma honra estar com você aqui. Você tem que voltar aqui de novo, porque não deu para falar tudo. Perfeito. Entendeu? Mas, pô, eu tô amarradão de ter vindo você, trazer você aqui. Pô, obrigado pela oportunidade aí, tá? E a gente vai continuar estando juntos, né? Estamos juntos aí, entendeu? E, pô, pra mim foi uma coisa sensacional, tá? E vocês aí de casa, cara, que a gente só tem que agradecer e, né, estamos aí para poder levar conhecimento, cara. E esse aqui é o super mestre aí, entendeu? Você que tá em casa vendo a gente, agora toma aí nesse embate, ó, a revanche contra Morango, né? Vai sair. Aí, meu irmão, isso aqui é um brinde nosso. Valeu. Tá, do nosso obrigado. grande patrocinador aí, Clínica aí. Show, Tá, do obrigadão. nosso Vinícius e João Latifone Aí, show de bola, valeu. Pô. Dentro da luta, força. Que isso. Show de bola. Muito que você merece, não, você merece mais, Max, mas... Que isso. Pô. Ô, Giovanni, cara, te agradeço pela oportunidade, né, cara, de vir aqui compartilhar um pouquinho da nossa história. Falar sobre o jiu-jitsu, cara, que é uma coisa que eu amo. Falar sobre o esporte, cara, que é uma coisa que vai muito bem. Então, parabéns, cara, pelo teu programa. Obrigado, cara. Continua, cara, e fortalece também essa galera, né? Um conselho que eu te dou. Fortalece a galera que tá aqui, sabe? O intuito do programa é esse mesmo, é trazer conhecimento, que igual, por exemplo, às vezes você passa na rua, o cara da cidade não sabe. Sim. Aí aquele cara tem uma história, não é só de jiu-jitsu, não. Falando de outras artes também. Eu fiquei super feliz, cara, do Chico, né? Pô, Chico fiquei é o super ícone, feliz, cara. cara. Inclusive, não tem um cara que eu não conheço, o Conrado, de Cantagalo, de Cordeiro, de até Friburgo, que não treinou com o cara. Cara, se você falar de karatê na região, se resume em Heráclito e Chico. Ponto. Todo mundo já passou. Eu fui com Heráclito, entendeu? Com Heráclito. Eu fui de Chico, de Tião de Heráclito. Não, então, tá vendo? Passei Tião. pelos três, né? Tião é bom. Exato. Inclusive eu quero trazer ele aqui também. Pô, legal, legal. Foi um dos. Foi a primeira coisa que eu fiz. Porque, na verdade, quando você sabe, né? Eu conheci primeiro jiu-jitsu lá na Gama Filho. Perfeito. Meu irmão estudava lá, um dia eu cheguei lá naquela maluquice de moleque, caçando o cara, e tinha uma área de esporte dele lá. Tava Júlio, hoje que é o mestre da GF Team, Pinduca dava aula lá, tinha dois caras se agarrando, mas como aqui eu conheci o judô com o Padre Pedro, então eu já vi aquele negócio de Aurélio Miguel, aquelas paradas. Sim, sim. Aí eu falei, não gosto de ir, aí eu cheguei lá e renasci na sala errada. Aí eles estavam lá treinando, aí tava lá se bolando lá, eu até fui mal educado, que eu falei, eu não gosto dessa luta aí de agarrar homem não, eu negócio de judô. E tinha uma rivalidade do judô com o Verdade. Verdade. Então, cara, ali foi a primeira vez. Aí depois um primo meu, você sabe disso, eu lá no Rio, o cara me levou pro casco. Aliás, eu fui atrás dele, né? Que todo dia de manhã, quando eu queria ir pra praia, o cara me levava pra praia, ele sumia lá da casa da minha tia. Aí, um belo dia, eu caçando ele, eu comecei a seguir ele. Ele tava na rua, tal. Aí eu falei, pô, aí tava lá, eu cheguei ele numa galera. Aí o vento subiu lá atrás dele, tava lá treinando. Aí tava no Olivitete, monstro. Tava, rapaziada. Dali, eu fiquei com aquilo. Depois, quando o Léo veio, eu entrei depois de você no Jiu-Jitsu. E fui embora. Aí, bombeiro dando aula aqui, Léo lá. Depois o bombeiro saiu fora, você viu, você de Angelinha. Eu tinha, mas nesse período que eu não tinha nada, eu fui treinar karatê com. Aí, tá vendo? Porque não tinha, né, cara? Aí, só que eu tenho vontade até hoje, o Chico até me chamou. Legal, pra voltar legal, a treinar, eu tô com essa pilha aí. Mas volta, é muito bom. Não, ele falou, Muito pô, assim, bom, a faixa roxa e tal, não sei o que lá. Eu falei, não, cara, eu vou devagar, eu sou velho, né? Já tô Que nada, se a gente tá velho, imagina os caras então com atividade. Mas o cara, mas Chico é uma, Chico é ele que derruba maneira, né? Geração saúde, né? Pô, e não, cara, o intuito do programa é esse, é trazer informação, conteúdo, tá aí, pô, mais uma vez aí por dentro da luta aí, obrigado, tá? Você que tá em casa, aí, telespectador, tá? Pra galera do YouTube, tá? E novidades em breve, vai ter outras coisas, o Conrado vai voltar aqui, porque a gente não acabou, tem vai ter uma segunda parte aí,
tá? Que são as coisas que vocês já vão saber. De repente vai ter essa também, vai ser de repente a anunciação da revanche contra a Fabrício. Não sei, nós vamos ver. Não, vamos deixar aí no ar aí, essa coisa que. Não sei, cara. Não vou falar não, que você sabe que pode acontecer. Então, um abraço para vocês aí. Fico com Deus. Deus abençoe todo mundo e por dentro da luta aí, no seu programa aí de formação, esporte e de lutador para lutador, né, cara? Não brigue, lute, tá? Seja uma pessoa boa, obedeça seus pais, tá? E seja um homem de bem na sociedade, para Deus estar abençoando aí. Amém. Fico com Deus e até semana que vem, quarta-feira. Um Ossa. abraço. Honrado? Valeu, irmão. Pô, bicho. Obrigado. Não, obrigado a você.